Olá, leitores e leitoras, bem-vindo ao canal Segredos da Escrita. Eu sou o Rafael, espero que esteja tudo bom com vocês. Hoje o assunto, é a explicação sobre o último conto que eu postei aqui no, no YouTube, no canal, que foi o Elgots Maré Baixa. Então vamos lá. Elgots Maré Baixa eu expliquei algumas vezes no canal, mas para quem não conhece, Elgots é aquela ideia de que é Lovecraftiana, que existem monstros vindos do espaço e esses monstros são terríveis para a humanidade e causam loucura. Porém, isso é os criaturas do Lovecraft com Cthulhu Mitos e outros. Já os Elgots, eles seriam quem se opõe a essas criaturas, e elas já seriam boas, então elas não seriam malignas, não estariam aí para destruir a humanidade. Bom, então nesse contexto eu fiz uma história curtinha, que caso, eu acho que ninguém comprou esse livro ainda, que está lá na Amazon, mas caso você tenha comprado, você pode ficar despreocupado, tá? Embora eu contei a história, quem comprou o livro vai ver que existe lá as ilustrações exclusivas e uma explicação da história que também é exclusiva de quem comprou, Eu não posso dar tudo de graça, para vocês que são aí inscritos no meu canal, infelizmente, Porque o marketing é aquilo, Se você pode ter um conteúdo de graça, por que você vai ter que pagar por outro? Bom, quem já pagou, se alguém comprou ou quer comprar esse livro, ele tem lá o conteúdo que ele é exclusivo de quem comprar o livro, tá bom? No caso, se eu não me engano, são 3 imagens lá e por exemplo, no vídeo eu só postei uma, mas não ela toda. Então é isso, então você vai saber as bases lá das imagens, como é que seria de fato um pouco mais aproximado dos monstros, Embora para o vídeo eu usei alguns monstros que eu teria feito na Gencraft, o aplicativo lá é aí, inteligência artificial que desenha, mas aquilo ali é um pouco mais genérico, Bom, enfim, vamos lá então para o que interessa, sobre a história. A história conta sobre Arthur. Arthur, ele começa o conto escrevendo para um blog. É o modo dele narrar os acontecimentos. Acontece que Arthur, nesse momento, ele é um adolescente, mas ele narra que quando ele estava lá na infância dele, ele está lá em Portos de Galinhas, que eu falo que está lá no Brasil, em uma cidade que tem galinhas de mármore, cidade litorânea também, fazendo referência a Portos de Galinhas. É uma cidade turística, bem pacata. Então ele fala que ele morava numa rua lá, ele gostava muito de futebol, que a rua tinha pouca passagem de carro porque a casa dele fechava a rua, então era uma rua sem saída, dando aquela impressão de cidade pequena, pacata. Eles jogavam na rua lá bola. Então a história vai seguindo nessa simplicidade. Um dia ele estava jogando bola e a bola cai perto de uma garota que ele não tinha visto ainda na rua dele, que ela chama Aina. Então, só que a garota ela tem um domínio de bola que ele é excelente, a bola vai para cima dela, ela dá uma espécie de chute, um movimento muito diferente, evita que a bola se choque com ela, e ela começa a fazer umas embaixadinhas, meio que se exibindo para ele, e tal, ele fica maravilhado, aí ele queria que ela ensinasse para ele, ela fala que tem um álbum de figurinhas raro, essa paixão que o brasileiro tem pro futebol. Eu mesmo não tenho tanta paixão pelo futebol, mas quem tem fica aí, referências ao Brasil. Mais na frente do livro, o Arthur, ele começa a conversar com a vizinha dele e tal, muito entusiasmado com ela, porém, os pais dele viram para ele e falam que não é mais para ele conversar com essa vizinha. E ele acha muito estranho. E aí ele ouve os pais dele falando, que essa vizinha ela é estranha, as pessoas evitam contato com ela e que ela carrega uma estátua muito grotesca junto dela. E aí o Arthur, ele automaticamente já pensa, nossa, mas essa estátua de metal, ela é tão grotesca assim? Pois é, os pais, eles não falam, que essa estátua é de metal. Mas como que o Arthur sabia que era de metal? Aí que tá. Então, alguns pontos dessa história, eu deixei quase como se fosse um erro, mas não são. O que é isso? O Arthur, ele tá contando a versão dele, Ele, no caso, já tá adolescente, mas ele tá, de certa forma, a memória tá falha, E, além disso, mas nesse conteúdo da história, eu queria dizer que ele sabia que a estátua era de metal, mas ele não tinha visto isso. Então, é para deixar dúvidas, é o drama psicológico dele. Então, a gente nunca sabe exatamente se as memórias estão certas ou não. Mas na frente, tem uma hora que ele tá referenciando que a Aina olha para ele de forma meio estranha, mas ao mesmo tempo ele fala que ela tá virada de costas para ele. Então, realmente fica essa estranheza. Se essas memórias são confiáveis, se não.
né? Mas por ser um drama psicológico, eu deixei alguns detalhes assim. Parecem erros da história, mas não são. Estão lá de propósito para confundir a gente mesmo. Então a história vai seguindo e o Arthur ele obedece os pais dele. Até o dia que ele vai à praia, né? Ele fez as provas finais da escola, ele passou em todas, e aí ele foi à praia com os pais. E aí o pai dele foi jogar vôlei, e a mãe foi tomar um bronzeado, e eles perderam a vigia sobre o Arthur. Então, aí ele encontra a Aina e vai lá conversar com ela, né? Há um detalhe que eu tinha esquecido de mencionar, a Aina tem cabelos azuis, tá? Ela pinta os cabelos de azul. Quando ele vai lá conversar com ela, e as outras garotas ficam lá, Aina, tipo, deixa esse menino fora da conversa, vamos lá encontrar os gatinhos. Aí a Aina vai lá proteger ele, fala que não, ele vai conversar com o vizinho, sim, e pronto. Vai conversar com o Arthur e pronto. E ele gostou dela ter defendido ele. Então ela fala assim, ó, vou te levar para um lugar secreto. E ela vai levando ele através da praia. Ele percebe que ela fica muito cansada. E ela fala que isso é devido à maresia. Ele também estava indo para longe, né, que dá aquela ideia de isolamento, que é muito comum dos contos Lovecraftianos. Mas ele estranha dela ficar tão mal assim por estar perto do mar. Ela apresenta para ele uma caverna e fala, vamos lá e tal, um lugar secreto meu. Eles entram e aí ele começa a ficar com medo enquanto a água da caverna estava subindo, a maré estava subindo. Estava enchendo a caverna de água. Então o que acontece? Então a água que estava nos calcanhares dele começa a subir e já está chegando aos joelhos. Em determinado momento ele pisa em alguma coisa e ele ouve um coacho. Ele acha muito estranho, né? Porque como é que ele ouviu um coacho, um coachar, né? Que seria de um sapo dentro de uma caverna. E na água, né? Na água salgada. Ele fala, não, mas eu sei que sapo morre. Se for jogar sal, como é que ele vai estar aqui no meio de uma caverna onde tem mar, né? Então não faria sentido isso. E ele pisa em alguma coisa, ele começa a chorar, fala pra Aina ir embora, só que ela fala com ele, ela dá uma resposta mais fria, como se não se importasse, e diz que ele pisou foi no pepino do mar, que era algo inofensivo. Ou ele pensa que foi isso que ela falou. Ele não sabe exatamente o que ela falou. Mais uma vez, as memórias dele não são tão confiáveis. Então o que acontece? E aí ele começa a sentir coisas escorregadias passando pelos calcanhares, e em determinado momento fica até mais difícil mexer, que tá chegando no joelho dele. Ele sente que são coisas vivas, né, que estão se mexendo ali. E até que enfim ele chega a um lugar que abre, que é uma galeria, que ele começa a falar que tem estátuas, corpo de monstro e cabeças com máscaras humanas, que seria o contrário do que acontece no Egito. O Egito ele tem, né, corpo humano, cabeça de animal. Ali ele estava vendo corpo de monstro, cabeça de humano. Então, e ele começa a falar que aquele lugar era antigo, como se as paredes estivessem sussurrando para ele coisas lá. Ele começa a perceber que tinha dois tipos diferentes de escrita naquele lugar. Que uma eram mais novas, mais recentes, né? São todas antigas, mas umas pareciam mais recentes e outras mais antigas. E que o lugar ele tinha uma estrutura estranha também, que as estalactites e estalagmites, para quem não sabe, são aqueles dentes, né, de rocha que são formados pela água. Eles se juntavam, mas eles ficavam mais turvos, segurando as paredes de forma mais turva, que é muito esquisito, não é uma formação natural. Então ele vê isso, ele acha muito estranho, né? E aqui tá mais uma referência, porque os contos do Lovecraft são coisas feitas por seres espaciais, e esses seres têm uma arquitetura diferente. Aqui foi demonstrado isso dessa forma. Agora, sobre as duas escritas, para quem acompanha o canal, são as escritas mais recentes, elas seriam do Necronômico, que é o livro maligno das criaturas malignas, e os mais antigos são a escrita do Sekhmet, que é dos Elgots, das escritas mais voltadas para o moço do bem. Então aquilo ali, ele vai contando ao leitor que parece que era um santuário, né, mais dos Elgots, porém, né, ele foi abandonado em algum momento, né, no caso existe uma guerra lá, que também é referenciado no conto do Lovecraft, e ali passou a ser cultuada por criaturas malignas, passaram a ficar por lá. Seria essa a explicação por trás dessa citação. Então o que acontece? Ele percebe ali que tem algo maior dentro da água, que tinha alguma coisa se mexendo na água, né? Enquanto ele estava vendo a Aina, né? E a Aina também, ele segura ela em determinado momento de medo, e a mão dele solta porque a barriga dela se mexe, e ela solta um coacho também. E aí é que fica mais uma dúvida do que está acontecendo. E enquanto isso tem uma criatura lá que ela está na água mais profunda, né, que não é onde eles estão. Ele está vendo que tem uma criatura lá. A Aina entra dentro dessa água. Na primeira ela faz uma reverência, ela
ela se ajoelha e depois ela entra na água. E a hora que ela entra na água, ela pede as roupas dela. Um detalhe é que ela estava de biquíni nesse momento, porém, quando ela está na caverna, tá até a imagem que mostra isso, ela está com uma roupa mais de uniforme escolar. Mais uma vez, é um elemento que a memória dele pode não estar boa ou tem alguma coisa por trás disso. Então, finalmente, ela some na água e ele fica triste porque ele achou que aquela criatura que estava lá dentro teria devorado a Aina. E ele acaba correndo, né? Ele vê que realmente tinha coisas nos pés dele, ele acaba correndo para frente, no caso, porque à frente tinha algumas rochas. E a hora que ele sobe, ele se depara com um trono, uma espécie de trono, e esse trono ele não foi feito para seres humanos. Ele fala que era tão grande aquele trono que se uma pessoa, a parte que seria destinada ao assento, se uma pessoa deitasse lá ainda sobraria espaço. E o trono ele teria uma bifurcação que ele conseguiria talvez segurar duas telas, né? Para que quem não sabe, isso aí é uma... Se você já pesquisou alguma coisa sobre cadeiras de escorpião, é basicamente isso. Então não era exatamente um trono, era uma espécie de centro de comando, né? Que ele queria dizer. Então, mais um desses elementos alienígenas. O que acontece? E aí ele vê uma criatura se esgueirando por trás do trono, ele pega uma lanterna, aponta lá, mas a criatura se mexe, ele não consegue ver até que ele vê uma criatura grande, muito grande, que acaba capturando ele com a cauda. Uma criatura que ela lembra uma sereia, mas ela é muito grande mesmo. E ela consegue sentar naquele trono. Aquele trono teria sido feito para ela. Então ela começa a fazer uma espécie de ritual, né? Ela pega... Aí não estava com uma mochila, como é referenciada na imagem que está lá no livro. Ela tira essa imagem da mochila. Você pode pensar que aquilo ali, se você já viu os contos do Lovecraft, é o Cthulhu, mas não. Aquilo ali é uma, vamos dizer assim, uma versão do que vai vir a seguir. Ela pega a estátua, ela encaixa numa das partes do trono, ela gira e aquilo ali faz o teto abrir, como se tivesse um mecanismo que fizesse aquilo ali abrir. A hora que abre o teto, o Arthur ele vê o universo e ele estranha aquilo, porque primeiro ele estranha que não estava de noite, né? Ele estava de manhã cedo na praia e que não deu tempo de escurecer, mas ele está vendo à noite e ele percebe que está vendo o universo. E ele percebe também que está vivendo uma lua minguante e que tem uma criatura enorme que está tapando essa lua minguante em determinado momento e vindo em direção a eles lá. Até que essa criatura pousa lá. E essa criatura que pousa lá é o Anunga, que é esse sim é um dos seres ancestrais, né, que eles são, vamos dizer, estão na mesma classe de poder dos grandes antigos do Lovecraft. E a Aina, ela se prostra diante dele, ela oferece o Arthur como oferenda, para que o Anunga comesse o Arthur. Por que comer ele? Porque o Anunga, ele, aqui nesse caso, ele faz uma referência também, ele é o dito filho da Rainha das Trevas, e ele representa a Gula. Quem viu o meu vídeo sobre Monstro, parte 2, né, que eu falo de Veku Baba, ela também é filha da Rainha das Trevas, ela representa a inveja, né? Então inveja e gula são dois pecados capitais. Então, por fim, o Anunga pega ele com um dos tentáculos, e quando ele iria devorar o Arthur, aquela criatura que estava lá no começo, que estava nadando, que ele achou que tinha devorado a Aina, joga um jato de água muito forte e corta um dos tentáculos do Anunga. E através disso, ele também acerta a criatura sereia, né? Que nesse momento você também percebe que essa criatura era a Aina, porque ela estava com a mochila da Aina e a Aina não tinha largado essa mochila. Uma coisa que eu esqueci de falar um pouquinho mais atrás, mas é isso. Essa criatura que estava lá pega o Arthur e eles vão embora. O Arthur ele acorda na praia. E o que acontece? Durante a história eu revelo o seguinte, que os Elgotes, né, eles têm um poder parecido, né, com o dos grandes antigos. Porém, essa criatura que estava lá não era um Elgote. Ele era um servo dos Elgotes, por assim dizer, está abaixo na hierarquia. E essa criatura é chamada de Goth, porque está abaixo, ele não tem o mesmo poder dos Elgotes. Então, o que ele fez ali foi realmente só ferir o Anunga, ferir a Aina transformada e fugir com o Arthur, porque ele não tinha como parear com essas criaturas. Porque ele era inferior, pelo menos ao Anunga. Então ele simplesmente pega o Arthur para salvar eles, que é justamente o que essa que é a finalidade, mostrar que os Goths, os Elgots, eles estão ali para salvar a humanidade, que são a única coisa que vai salvar a humanidade diante de um terror espacial. E é isso que acontece. Então ele leva o Arthur de volta para a praia, o Arthur acorda. Quando ele acorda, né, ele acorda na cama e ele está com queimaduras severas,
os pais acham que foi insolação. Então dá-se a pensar que ele, por conta da insolação, ele teve toda a alucinação, aquele negócio todo. Porém, ele explica que, mesmo passando cremes, hidratantes, aquele efeito da insolação não passava, ele teve que ir ao médico. Aí o médico receitou o tratamento que seria das águas vivas, e ele sabe que através daquilo que aquela queimadura, ela foi biológica, ela não foi feita pelo sol. E isso é explicado porque foi a Aina que tinha pegado ele, e que as queimaduras estavam exatamente onde ela tinha pegado, não tinha mais nenhum lugar do corpo dele. Então a queimadura seria biológica. E ele conta para os pais tudo o que aconteceu, e é claro que os pais não acreditam, né? Então ele fala o seguinte: não, eu vou provar que aconteceu tudo isso, e eu vou levar eles à praia e tal. Só que os pais nunca mais levam eles à praia, porque ele tinha desobedecido os pais deles, né? Deixou eles preocupados, basicamente fugiu, foi encontrado desmaiado, então os pais não queriam levar ele de volta. Então ele espera ele crescer, virar adolescente. Aí ele vai com uma turma de outros adolescentes na praia, que ele falou que ia levar isso para o lugar lá, mas era só para ele conferir onde estava a caverna e depois, tipo assim, juntar provas que ele teria realmente tudo aquilo acontecido. E nesse meio tempo ele também tem um contato com o Sekhmet, que vai explicando quem era o Anunga e algumas outras informações. E aí ele entende o que está de fato acontecendo. Mas quando ele chega na praia, a caverna está desmoronada. Eu tinha esquecido de falar, mas quando o Anunga foi para a caverna, né, ele era tão grande e tão poderoso que um rugido dele começou a fazer a caverna desmoronar e acabou soterrando tudo, né? Então a gente não sabe se a Aina e o Anunga ficou lá ou se não. O lance é que o God salvou ele, um God que ele pareceria um cavalo marinho. Bom, enfim, então ele percebe que está tudo desmoronado, as pedras eram tão grandes que ele não poderia saber se realmente ali tinha uma caverna ou não, e ele fica decepcionado com isso. Então, terminando a história, né, ele tá lá terminando de escrever para o blog dele, e ele falando que ele tá vendo alguma coisa no mar, tá vendo alguma coisa se aproximando, nós não sabemos o que é, e ele diz que ele tá sentindo as ondas no mar, então ele estava caminhando para dentro do mar, que dá a entender que seria uma espécie de suicídio ou algo parecido. Então, vamos lá, além de algumas pequenas citações, explicações, né, uma referência bíblica nessa história foi uma frase de Jesus Cristo: se tem algo que leva-te a pecar, corte-a fora. Que na verdade significa, não é para você cortar literalmente, é para você deixar aquela coisa de lado. Então, por exemplo, no caso do Anunga, o pecado dele é a gula, ele iria comer o Arthur, então um jato de água corta um dos tentáculos dele fora, para que ele não fizesse isso. Então ali foi uma passagem assim, eu fiz um pouco de descrição literal daquilo. Essa é a mensagem bíblica ali que foi deixada nessa história, né? Essa só teve essa porque realmente foi um conto mais curto. Agora, o que estava realmente acontecendo? Bom, o que estava acontecendo nessa história? Essa história eu deixei ela confusa mesmo, para que o próprio leitor ele desse um final que ele achasse que estaria acontecendo, tá? Mas como a gente está fazendo um vídeo do YouTube, isso ficaria muito sem graça, vamos lá. Tem 3 coisas que a gente pode pensar dessa história. Então a primeira, como ele começou escrevendo, falando que ele estava escrevendo um conto, talvez tudo aquilo não passasse de um conto que ele está escrevendo para o blog dele. E talvez as coisas que fossem contraditórias lá, que ele não ouviu os pais falarem que era metal, que a estátua era de metal, embora nunca tivesse visto a estátua, sabia que era de metal, embora os pais não falaram isso, talvez foi um erro de escrita dele. Então tudo poderia não passar simplesmente de algo que ele está lá escrevendo para o blog dele no celular. Segunda, né, que seria mais ou menos o que eu pensei. Não é porque eu pensei que está certo, a gente pode ter outra avaliação da história, não tem problema. Tudo teria acontecido, né? E devido aos traumas psicológicos que ele teve nessa pouca idade, né? Porque na verdade a gente vê que a Aina traiu ele, era uma pessoa de extrema confiança, ela traiu ele. Então quando isso acontece, né, ele fica traumatizado, então ele tem lapsos de memória. Então isso pode significar que tudo aconteceu, mas devido aos traumas, além de ver as criaturas, os horrores espaciais, né, ele também teve aquele sentimento de traição e as memórias dele ficaram confusas por conta disso, né? Até porque quando ele vai contar para os pais, eu esqueci de falar, tá, gente? Desculpa novamente, mas quando ele vai contar para os pais o que aconteceu, os pais revelam que não existia nenhuma Aina naquele lugar, a não ser a vizinha, que realmente chamava Aina, mas era uma idosa. Isso é mais um dos motivos que ele ficou indignado, o Arthur, quando estava lá na sua adolescência. E por fim, a terceira hipótese, né,
A minha mãe, ela deu uma revisão para mim no português dessa história, eu até agradeci ela no Facebook, para quem acompanha, lá no Instagram. Mas o que acontece? A minha mãe, ela pensou o seguinte, que já é a terceira hipótese, que a Aina, ela tem algum poder de modificar as memórias das pessoas. Então, depois que tudo aconteceu, ela teria sobrevivido ao deslizamento, né, ou algo parecido, e teria modificado as memórias de todo mundo. Então, fica desse jeito. Então, se você por acaso leu a história, quiser ler e tiver alguma outra hipótese, tudo bem, não há nenhum problema. Esse videozinho aqui, que eu estou fazendo com um resumo dos fatos, explicando como é que a história foi feita, né, é o seguinte, eu não contei tudo, né, então existem outros eventos que acontecem na história, né, que o Arthur vai narrando, como a Aina, quando recebe uns amigos e começa a fazer louvores estranhos, né, que também são referências à história de Lovecraft, né. Então, mas existe outras informações lá no meio da história aqui, porque está bem resumido mesmo, mais para explicar a história em si. Bom, então, basicamente é isso. Esse aí é o Gods Maré Baixa, uma história curta, pequenininha, tá? Quando o conto é bem pequenininho, eu trago ele. Essa aqui teve cerca de 15 páginas no formato A4, deve dar o dobro aí, umas 30 páginas. Aí deu uns 40 minutos de vídeo. Explanações da história, explicações, que o vídeo ficou com mais de 40 minutos, então ficou muito longo, eu preferi fazer esse vídeo até para explicar melhor o que está acontecendo lá. E os segredos da escrita, né? Que é o nome do canal. Como é que eu fiz, como é que eu trabalhei isso aí. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. E até uma próxima.